Bom dia, que dia gostoso, sexta-feira e nós vamos começar com uma música maravilhosa. Olha aqui. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Faça essa oração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Vamos lá. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, Coloca isso no teu coração. me ergues do chão. Deus vai te erguer do chão, Deus vai te levantar. Pois com teu braço forte Creia nisso. realizas prodígios. Deus vai realizar prodígios na minha vida e na sua vida. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. quero ver você cantar. Deus vai te levantar. Gente, eu já acordei com essa música, eu fui caminhar e eu lembrei dessa música enquanto eu estava caminhando, eu já tinha rezado meu terço e me veio essa música. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte me ergues do chão. Gente, meu Deus! E eu senti de colocar essa música para você agora, nesse início. Agora eu vou colocar nossa música de piano ali, né? Para começar agora novamente o nosso dia aqui agora, sim, com a nossa mensagem, mas eu senti no meu coração de colocar aquilo ali para vocês naquele momento, porque é uma música maravilhosa, na verdade, é algo assim extraordinário que Deus pode fazer. Ele vai levantar, Ele vai te levantar do chão, não importa onde você esteja, Ele vai te levantar, Ele vai, com o braço forte dEle, com a destra poderosa que Ele tem, Ele vai te levantar. Nossa, eu senti muito forte isso no meu coração. Gente, eu acordei numa alegria hoje. De novo, lembra que anteontem eu acordei numa alegria? Nossa, Deus é maravilhoso. E eu estou acordada desde as 3h15 da manhã. Deus me acordou às 3 e pouco. Minha filha ia chegar umas 3 horas. Acho que ele me acordou. Eu já rezei o terço da misericórdia. Já rezei o outro terço. Já fiz um monte de coisa. Já fui caminhar. E minha filha chegou por volta das 4 horas da manhã. Mas eu não consegui dormir mais. Então, já fiz muita coisa hoje. Mas estou super animada. Porque é Deus quem está conduzindo. E nesse momento de oração, Ele vem falar para nós hoje do quê? Valores eternos. Olha que coisa linda. Vou ler para vocês agora a mensagem do dia. Cada movimento em sua vida se torna saturado de um significado sublime quando estiver totalmente dedicado a mim. O tempo se torna impregnado de valores eternos à medida que é consagrado e entregue a mim. Olha que, gente, essa palavra foi a primeira que saiu, como eu disse para vocês, a mensagem de hoje, de ontem e de anteontem saiu para mim ao inverso. Para vocês eu li do 80 a 82, para mim saiu do 82, 81 e 80. E Deus falou primeiro comigo dessa forma, que era para eu entregar tudo a Ele, dedicar todo o meu tempo a Ele, que ia se tornar meu tempo impregnado de valores eternos. Então, olha que gostoso, e hoje Deus está reforçando isso. E ontem eu tive uma notícia maravilhosa na minha vida. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu estava orando já há muito tempo por uma providência de Deus? E ontem veio uma resposta que eu ainda não posso dar revelação para vocês, mas eu vou testemunhar aqui ainda. Antes de nós finalizarmos esse livro,
essa graça que eu recebi ontem de Deus. Ele já me deu, aliás, ele já tinha me concedido. Ontem ele deu a confirmação, mas no momento certo eu vou dizer para vocês o que é, porque Deus é poderoso e por isso que eu acordei, acho que hoje, anteontem, eu estava prevendo isso, eu estava antevendo isso. E ontem eu senti muito fortemente que isso ia de fato acontecer. Ontem pela manhã, apesar de, acabou a energia, aconteceu tudo, a nossa live saiu. E ontem eu falei, hoje vai se concretizar a palavra de Deus. Eu senti no meu coração e de fato se concretizou ontem. E agora, assim que tiver em minhas mãos, eu vou proclamar aqui para a honra e glória de Deus, porque isso é maravilhoso. Deus é toda honra e toda glória a Ele. E como ele vem falar de valores eternos, a autora cita aqui a segunda carta de São Paulo a Timóteo, comunidade de Timóteo, e capítulo 1, versículo 12, que fala da exortação à perseverança. O versículo 12, ele diz assim: esse é o motivo porque estou sofrendo assim, mas não me queixo, não. Sei em quem pus a minha confiança, estou certo de que é assaz poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui nessa carta de São Paulo a Timóteo, foi o momento em que São Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Ele já havia sido preso anteriormente, porque São Paulo teve uma conversão muito grande. Para quem não se lembra, São Paulo estava a caminho de Damasco, ele era um perseguidor dos cristãos, e ali ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele ficou cego um bom tempo, Inclusive, ali se vocês tiverem a curiosidade de ler, mas a caminho de Damasco ele teve um encontro pessoal com Jesus e passou de perseguidor a seguidor. E não só seguidor, mas a propagador da palavra de Deus. Não só propagador, mas também vivenciando a palavra de Deus, sentindo na carne o que era ser cristão, profetizando, proclamando, levando a palavra de Deus, realmente sendo uma pessoa condizente com aquilo que Deus queria dele. E ele foi preso. Então, quando ele estava preso, ele escreveu essa segunda carta, ou segunda epístola, como vocês, algumas bíblias falam carta, outras epístolas. E aí ele diz, ele está fazendo uma exortação à perseverança, ele está pedindo aqui: eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Essa parte é muito importante. Deus nos criou para que nós possamos ser ousados, fortes, que nós amemos, não um espírito de timidez, um espírito apático. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade. Aí ele vem discorrendo, Eu vou pular algum trecho, senão fica muito longo para ler. E ele diz aqui: e agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, no qual fui constituído pregador apóstolo e mestre entre os gentios. E é por esse motivo que eu estou sofrendo assim. Mas eu não me queixo, ou seja, ele diz assim, não é motivo de desonra eu estar sofrendo pelo Evangelho. E ele estava preso pela segunda vez. Ele passou de um soldado, uma pessoa, um soldado bem visto, porque Paulo ele era extremamente inteligente, ele era uma pessoa extremamente inteligente, tinha um posto, um cargo muito grande, e ele passou o quê? A ser um prisioneiro, a ser tratado como um ninguém, porque ele decidiu seguir a Jesus. E ele fala, não é desonra, não é vergonha para eu seguir esse Jesus Cristo em quem eu acredito, com quem eu tive um encontro pessoal. Então hoje Deus está nos convidando para que nós também, a exemplo de São Paulo, nós busquemos os valores eternos. Por quê? Porque São Paulo ele buscava a honra do mundo. Então, quando ele estava ali como perseguidor dos cristãos, ele era um homem muito bem visto diante da comunidade. Deu uma pausa novamente no nosso vídeo, meu pai, Está formando um tempo de chuva aqui em Maringá, então eu acredito que possa ter um problema aqui na conexão, mas vamos lá.
Olha só, então São Paulo, ele era benquisto e bem visto diante dos homens, mas aos olhos de Deus ele era perseguidor dos cristãos, ele era um homem ruim, vamos dizer assim, perante Deus, porque ele perseguia os cristãos. E quando ele teve esse encontro com Jesus, e esse encontro não foi pessoal, fisicamente, vamos dizer assim, porque ele teve esse encontro depois que Jesus já havia sido crucificado. Então Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco e ele teve esse encontro espiritual, mais pessoal, ele conheceu, foi uma coisa tão forte que ele decidiu naquele momento seguir aquele Jesus a quem ele perseguia. Então ele decidiu ser propagador da palavra de Deus e vivenciar isso, e com o testemunho dele converter outras pessoas, porque a palavra convence, mas os exemplos arrastam. Então ele, com o exemplo de Paulo, ele converteu, ajudou na conversão de muitas pessoas. E é isso que Deus vem falando. Então Paulo buscava os valores terrenos e ele começou a buscar valores eternos. E essa palavra é justamente isso, que nós busquemos os valores eternos, aquilo que não passa, e que nós testemunhemos com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas ações, que nós testemunhemos esse Cristo, esse Jesus, esse Deus em que nós acreditamos, e que nós levemos esse Deus, esse Jesus aonde nós formos. Porque se eu não puder, ontem eu falava, se eu for para um lugar onde Jesus não pode entrar, eu também não posso. Porque ele é Deus, eu sou humana, imagina a contaminação que eu pego num lugar em que Deus não pode entrar. E as pessoas às vezes, hoje gente, eu estava caminhando, era 5 e pouco da manhã, eu passei em frente a pista de caminhada e tinha um bar com a porta meio fechada, mas você via ali um movimento, era 5 e pouco da manhã, pessoas naquele bar jogando, bebendo, às 5 e pouco da manhã. O que faz uma pessoa estar às 5 e pouco da manhã, não com a sua família, talvez não em oração, talvez não fazendo até uma caminhada para a sua saúde, mas se embebedando, gastando o seu tempo com coisas que passam, com valores terrenos e não com valores eternos. Eu fiquei meditando aquilo e falei, Senhor, tenha misericórdia. Que disfunção é essa dessa pessoa que às 5 e pouco da manhã está num bar? Né? E às vezes a pessoa acha difícil ir na igreja, acordar às 7 horas para ir na igreja, mas às 5 e pouco está lá no bar. Não estou julgando a pessoa, tá? Eu estou falando aqui o que leva uma pessoa a estar com as emoções tão disfuncionais, tão negativas, para estar no bar. Podia estar com a família, podia estar dormindo, podia estar descansando, podia estar praticando um esporte, para se cuidar, está lá bebendo. A bebida é avassaladora e ali se ouvia aquele burburinho de mulher e homem dentro daquele bar. Então assim, 5 e pouco da manhã, então o que nós estamos buscando vai nos levar para o céu, vai nos levar para junto de Deus, ou nós estamos buscando apenas valores terrenos? E aqui, quando Deus fala, cada movimento em sua vida se torna saturado, ou seja, repleto, cheio de um significado sublime, quando estiver totalmente dedicado a mim. E talvez aonde eu esteja, não está dedicado a Deus, porque talvez aquele local onde eu estou sequer se fala de Deus, sequer se leva Jesus no coração. Por quê? Porque talvez eu tenha atos que eu me envergonhe diante de Deus. Então eu tenho que buscar que os meus atos não sejam causa de vergonha diante de Deus, que aquilo que eu faço escondido não está escondido aos olhos de Deus. Então se eu tenho que esconder, eu tenho vergonha de estar na presença de Deus com aquele ato, eu não devo fazê-lo. É como Adão e Eva, que quando pecou se escondeu a face de Deus, né? Se vestiu, se tampou ali porque ficou envergonhado diante de Deus, porque no fundo nós sabemos o que nos envergonha diante de Deus. Então que todos os nossos atos, todas as nossas ações, todo o nosso falar, tudo que nós fizermos seja às claras, que nós não nos envergonhemos diante de Deus, porque talvez nós podemos nos esconder dos homens, mas nós não nos escondemos de Deus. Então que tudo que nós façamos seja para a glória desse Deus em quem nós acreditamos, a quem nós professamos a fé. Você crê em Deus? Creio. Mas você efetivamente crê? E como que eu creio, como que eu demonstro que eu creio em Deus? Testemunhando esse Deus aonde eu for. Onde eu vou, eu levo meu Deus. E se a pessoa não gostar de ouvir de Deus, paciência, meu amigo. Eu gosto do meu Deus e Ele vai comigo onde eu for.
aonde eu for. Ontem ainda eu estive numa reunião na Febracis pela manhã, e foi muito gratificante, que lá dentro eu posso falar abertamente de Deus, a Febracis, por isso que eu gosto do coaching, do coach da Febracis, né, essa escola onde eu me formei, porque eu falo, ali eu posso falar de Deus abertamente. Porque quando eu era formada em Direito, quando eu era formada, né, eu sou formada em Direito, quando eu trabalhava na área de Direito, corrigindo, muitas vezes eu falava de Deus, as pessoas se assustavam. Infelizmente, em meio, às vezes tem profissões que as pessoas não estão acostumadas com Deus. As pessoas estão no mundo. E não estou dizendo que não tenha pessoas espiritualizadas, mas eu via nos olhos das pessoas, ou às vezes até na reação, o choque de eu falar de Deus, a pessoa, tipo assim, como vai falar de Deus? Nós estamos falando de algo jurídico, mas Deus está em todas as coisas. Eu, pelo menos, eu quero levá-lo em todos os lugares onde eu for. Então, para mim é muito fácil falar de Deus em qualquer momento, de boa, tranquilo. Nem sempre foi assim. Foi uma caminhada que eu fui, né? Isso eu fui implementando na minha vida. E hoje eu falo de Deus para qualquer pessoa sem o menor constrangimento. Antes eu me sentia constrangida. Então eu não estava testemunhando e levando Deus em todos os lugares, apesar de eu acreditar nele, mas eu não testemunhava com a minha vida, com as minhas ações, esse Deus. E é muito bacana, porque, olha aqui, Paulo fala assim, não me queixo, ou seja, não acho desonra, eu sei em quem eu pus a minha confiança, e eu estou certo de que é assaz poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse depósito qual é? A fé. Eu acredito em Deus. E se eu acredito em Deus, eu creio firmemente que Ele é poderoso para me guardar. E nada nesse mundo pode abalar minha fé. Por quê? Porque se Deus é poderoso, porque eu estou buscando as coisas do alto, eu não estou buscando as coisas daqui. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu estou construindo o meu caminho para a eternidade. Então eu tenho que ter isso em mente o tempo todo. E você olhando hoje, fazendo o exame de consciência dos seus atos, você tem efetivamente testemunhado Deus? Você tem efetivamente levado Deus aonde você for? Então essa palavra de São Paulo é fantástica, porque Paulo foi um dos apóstolos, uma pessoa assim que não teve contato direto com Jesus, digamos assim, porque ele viveu em um outro tempo, né? Ele não teve um encontro pessoal físico com Jesus, mas ele teve um encontro pessoal e espiritual com Jesus, e foi tão avassalador que transformou a vida dele, de perseguidor a seguidor, a testemunhador da palavra de Deus. Então ele está nos fazendo esse convite: persevere. Vai ter tribulação, vai ter dificuldade, mas persevere, porque vale a pena, porque nós não estamos construindo esse mundo, nós estamos construindo a outra vida. E eu sempre digo isso, nós não sabemos o momento em que nós seremos chamados para o outro lado. E nós temos que estar preparados para isso todos os dias, nós temos que estar felizes com isso. Vou dar uma conferida na hora aqui, tá? Para eu não me perder. Então, assim, nós precisamos efetivamente estar aqui firmes e fortes, construindo todos os dias, porque de repente Deus nos chama daqui a pouco. Pode ser que a nossa hora seja hoje, pode ser que a nossa hora seja daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu não sei. Qual que é o que Deus realmente quer de nós? Qual é o momento? Nós não sabemos. Recentemente foi beatificado Carlo Acutis, né? Carlo Acutis, que é esse menino, esse adolescente, que foi um seguidor maravilhoso, que a sua vida curta, morreu com 15 anos, não sei se vocês estão acompanhando, fala-se muito nas redes sociais do Carlo Acutis, um menino que conseguiu, com o seu testemunho de vida, converter tantas pessoas, inclusive seus pais. Se vocês não conhecem, procurem ali Carlo Acutis. Esse menino morreu de câncer, deu um câncer avassalador nele, ele faleceu com 15 anos. Ele queria se tornar um teólogo, porque ele encontrou na Eucaristia, ele compreendeu o sentido da Eucaristia. A história dele é belíssima. Ele foi agora no dia 10, amanhã, ele vai ser beatificado.
Ele ainda é venerável, né? Vai ser beatificado e depois tem todo um processo, né, de canonização, enfim. Mas dia 10, salvo engano, isso amanhã. Amanhã vai ter esse momento que o Papa vai considerá-lo venerável, né? Enfim, tem todo um processo ali. Mas procura Carlo Acutis, tem desenhos, já um menino fantástico, um menino que gostava de jogar videogame, um menino que era um craque na internet e um santo dos nossos tempos, porque esse menino vai ser santo, ele já é santo. Inclusive já estou pedindo a intercessão dele, tá? Essa noite eu acordei, a hora que eu rezei o terço, eu pedi a intercessão dele pela conversão dos meus filhos, pela minha conversão. Falei, Carlo Acutis, agarrei já no Carlo Acutis, falei, olha, meu amigo, vem cá me ajudar, você com essa... E um anjo, porque uma criança de 15 anos, e ele desde pequenininho, ele teve uma intimidade com Deus tão grande, ele encontrou na Eucaristia o consolo, o conforto, ele compreendeu a transubstanciação, ou seja, ele compreendeu o mistério da Eucaristia. Tem um desenho dele, um padre amigo meu, Padre Marcos, lá de Fortaleza, que eu cito sempre, ele me mandou um desenho que está inclusive em italiano, do Carlo falando isso, propagando a Eucaristia para os amigos, e ele ajudou na conversão de muitos amigos, porque ele era jovenzinho, ele era um jovem, um santo de calça jeans, como dizia. Tem um poema que diz, né, precisa-se de santos que bebam Coca-Cola, que usem calça jeans, que usem tênis. E Carlo Acutis é um santo dos nossos tempos, ele faleceu em 2006, salvo engano. Então é um menino que é recente, ele estaria hoje com 30 anos, mas ele faleceu aí em 2006 de um câncer avassalador, faleceu com 15 anos. Então nós precisamos ser santos também. A santidade não é só mérito de alguns. A santidade é um caminho que nós construímos todos os dias com os nossos pequenos atos. Para nós nos tornarmos santos, não é de uma hora para outra, nós vamos eliminando vícios, eliminando pecados, nós vamos testemunhando com a nossa vida de fé e de oração. E nós, com a nossa caminhada, nós vamos nos tornando santos. Gente, é assim maravilhoso essa palavra de hoje, valores eternos, os valores que nós estamos buscando. Nós precisamos das coisas terrestres, terrenas, mundanas para viver, sim. Eu preciso de roupa, você precisa, nós precisamos de alimentação, tem coisas, precisamos trabalhar, né? Gostamos de ter um certo conforto, um carro para sair, uma casa confortável, sim. Mas os nossos olhos têm que estar voltados para os valores eternos, o nosso coração tem que estar buscando isso, as nossas ações têm que estar reverberando nesse sentido de crescimento espiritual para buscar essa vida espiritual. Então nós precisamos das coisas do mundo, mas nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, nós não somos, nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós devemos buscar os valores espirituais, os valores eternos, porque essa vida é passageira. Se você não entendeu isso ainda, pelo amor de Deus, está passando a hora de entender, está passando a hora de entender, porque você não vai viver aqui muito tempo, nem eu. O máximo que nós podemos viver hoje, eu tenho 53 anos, com muita sorte viver o dobro, né? Se for da vontade de Deus, mas eu posso cair agora, morrer, e daí? Não se morre só depois dos 60, depois dos 70. Então nós precisamos nos concentrar e começar a edificar a nossa casa aqui. A edificação começa aqui, mas a nossa casa vai ser lá. Nós vamos voltar para a casa do Pai, nós viemos de lá. Então nós temos que construir esses valores eternos e nos espelhar nos santos, como esse menino, Carlo Acutis, como tantos outros santos, como o próprio São Paulo, que sofreu as agruras, o cárcere, as dores. Imagina um cara que perseguia cristãos e de repente ele passou a ser perseguido. E ele sentiu na carne o que era o sofrimento que ele causou a outras pessoas. Porque São Paulo matou, porque São Paulo, ele acreditava, os valores dele eram outros. Os valores dele eram mundanos. Quando ele conheceu o verdadeiro valor, que era o céu, ele entendeu. E ele teve que fazer uma caminhada de regeneração espiritual.
se perdoando por tudo que ele fez, por todo o mal que ele causou aos cristãos, quantas mortes que ele causou, quantas famílias que ele destruiu, mas depois ele, para compensar isso, ele passou a ser o quê? Propagador da palavra de Deus, testemunhador da palavra de Deus. Então não importa a tua vida até hoje, não importa a tua caminhada até hoje, nisso, mas eu errei tanto, todo mundo errou, todos nós erramos. Mas aí eu me perdoo. E como que eu me perdoo? Eu me perdoo tendo atos de amor que vão apagar minha iniquidade. Você sabia que cada vez que você tem um gesto genuíno de amor, apaga uma culpa sua? Então eu preciso ter gestos de amor genuínos. Não, eu vou fazer porque aí eu, compenso meus pecados. Não, são gestos de amor genuínos. São gestos de amor, de caridade, de efetivamente reparação do ato ruim que eu fiz. Então, se eu causei mal a alguém, eu vou fazer o bem para alguém, para reparar aquele mal que eu fiz. Porque talvez aquela pessoa a quem eu fiz mal, eu não consigo mais nem reparar, porque talvez seja algo tão grave que não tem reparação. Mas através de uma outra pessoa eu reparo aquilo que eu fiz a uma outra. Então, digamos assim, uma pessoa que assassinou alguém, ela matou, aquela pessoa não vai viver, mas ela pode salvar uma outra vida através de um gesto genuíno de amor e ela repara aquela culpa. Então uma pessoa que ela matou uma criança, vamos dizer, ela pode pegar uma criança abandonada que está aí sofrendo à beira da morte e ela criar essa criança, educar essa criança, dar todo o carinho e amor para essa criança. Esse ato genuíno de amor, sem interesse, repara esse ato que ela cometeu, que foi injusto e que foi pecado diante dos olhos de Deus. Então nós precisamos reparar, não é só perdoar. Eu perdoo ou eu peço perdão. Não, nós temos que reparar com atos de caridade, com atos de amor, aquilo que nós fizemos de errado. Então, se eu fui causa de perdição de alguém, hoje eu tenho que ser causa de salvação de alguém. Eu tenho que salvar almas hoje, porque talvez eu tenha levado outras almas a se perder. Então esse ato genuíno de amor e esse ato genuíno de caridade vai reparar efetivamente o mal que eu causei. E é isso que é agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque Ele vê que eu estou buscando os valores eternos. Senhor, eu errei, eu pequei, mas agora com esse sacrifício eu reparo o meu ato, aceita a minha oferta como um ato de reparação para aquilo que eu fiz de ruim, e eu tenho que buscar diante de Deus reparar os atos ruins que eu cometi. Então, se você causou mal a alguém, repare. Talvez você não consiga reparar aquele ato com aquela pessoa, mas repare através de uma outra pessoa, sendo caridoso, sendo amoroso, sendo realmente fazendo alguma coisa de bem para uma outra pessoa, ou para aquela pessoa que você feriu. É isso que Deus quer, porque nós estamos de olho nos valores eternos. É isso que Ele vem nos dizer hoje. Deixa eu dar mais uma conferidinha na hora aqui. Gente do céu, como que é maravilhoso. Aqui, deixa eu ver. Gente, eu me perdi no horário. Deixa eu olhar aqui que horas são. Porque nós precisamos estar de olho em tudo aquilo que é de Deus. É isso que nós buscamos. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. É uma palavra tão curtinha, mas valores eternos. Você já pensou quais são os valores eternos que você tem deixado, que você não tem buscado? E o que você precisa buscar hoje? O que você precisa fazer hoje? Para que efetivamente você busque esses valores eternos? 7h29, Marinês, obrigado, minha amiga, porque meu computador aqui não está aparecendo. Eu estou com duas telas, uma está apagada. Amiga, obrigada. Obrigada, Mari. Olha, tô com uma assessora ali agora, olha que coisa maravilhosa. Deus é bom, né? Ele manda anjos. Obrigada. Então vamos fazer nosso momento de oração agora, 7h29 já, porque todo mundo tem que trabalhar. Eu tenho uma reunião daqui a pouco e eu tenho uma coach para atender às 10 horas e uma reunião antes das 10 horas. Então vamos pedir a Deus, vamos falar com Ele agora, vamos colocar no íntimo do nosso coração. Se você perdeu o comecinho da live, gente, comecei com uma música maravilhosa que eu senti no meu coração, que você escutasse. Coloque ela para você ouvir hoje, porque é maravilhosa aquela música. Eliana Ribeiro está cantando. Eu abro as portas do meu coração, Senhor, e te dou livre acesso. Então nós vamos fazer agora a oração falando isso. Vamos fazer essa oração falando isso?
Que o Espírito Santo desça sobre nós nesse momento, para que eu abra as portas do meu coração e dê livre acesso a Deus. Senhor, porque nós buscamos os valores eternos, e se nós estamos enganados buscando os valores terrenos, Senhor, abre o nosso coração, enche com a Tua paz, com o Teu Espírito Santo, para que nós busquemos, entendamos quais são os valores eternos. Todos os nossos erros, Senhor, que nós os reparemos, para que nossos atos de reparação sejam agradáveis aos Seus olhos. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Traga-nos nosso coração. Quais são os valores que eu devo buscar? Quais são os valores terrenos que eu devo deixar para que eu me aproxime de Ti, meu Deus? E que eu seja um testemunho vivo como Paulo foi. Que o Senhor me perdoe e me abençoe como abençoou Paulo, como perdoou Paulo pelos seus pecados. Mas que isso seja desejo do meu coração, Senhor. Por isso eu te peço e te falo, abra as portas do meu coração para Ti, Senhor. Eu te dou livre acesso, faz a limpeza, faz a faxina que precisa ser feita. Entra naquele cantinho escuro, naquele sótão do meu coração que eu tenho vergonha de entrar. Sabe aquele cantinho escuro que eu não quero mostrar para ninguém porque eu tenho vergonha? Eu abro agora, Senhor, a porta desse cantinho escuro e eu peço que a Tua luz adentre nele. Abra, Senhor, estou abrindo agora a chave desse quartinho escuro que está lá, que eu tenho vergonha de mostrar, aquele pedacinho da minha vida, Senhor, que ficou lá, que nem eu gosto de lembrar, de tão feio que é, de tão escuro que é, daquele pecado que eu cometi tão vergonhoso, Senhor. Mas eu vou abrir esse quartinho hoje para Ti. E eu peço que o Senhor entre ali com a Sua luz e faz a faxina, Jesus. Manda anjos ministeriais limpando esse quartinho para que ali o Senhor habite. Que eu não tenha nenhum quarto negro, nenhum cantinho escuro, nenhum sótão escuro dentro do meu coração, Senhor. E que eu não me envergonhe de Ti. Que eu não me envergonhe de mostrar esse quartinho escuro, porque enquanto ele estiver escuro, Senhor, a Tua luz não entra. Então eu vou abrir a porta desse quartinho escuro agora, para que o Senhor ilumine ele com a Sua luz e que as trevas desapareçam. Se há, Senhor, no meu coração um cantinho escuro, ilumina com a Tua luz radiante, para que eu, assim, livre, liberta dessa negatividade, de tudo isso que é pecado, de tudo isso que é sujeira, que eu busque cada dia mais os valores eternos. E que meu coração, Senhor, não tenha mais nem um quartinho escuro, nem uma despensa lá com nada sujo, mas que ele seja um lugar onde o Senhor possa passear por todos os cantos, onde o Senhor possa entrar sem eu me envergonhar. Porque eu estou abrindo meu coração agora para Ti, Senhor. Então faz a Tua obra. Eis-me aqui. Abri a porta do meu coração para Ti, Senhor. Faz o que for preciso e eu me entrego a Ti. Porque é lá no reino dos céus que eu quero estar com você um dia. E no meu coração não cabe mais quartinho escuro. Faz a faxina, limpa e ilumina, para que eu também seja luz para outras pessoas como São Paulo foi. Assim espero e assim seja. Que essa sexta-feira seja maravilhosa para você, gente. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoadíssima, um final de semana maravilhoso. Vamos lá fazer a faxina no quartinho escuro, deixa a luz de Deus entrar na sua vida para que você possa testemunhá-lo e assim também iluminar o coração de muitas outras pessoas, a vida de outras pessoas. Obrigada pela sua companhia. Até segunda-feira. Segunda-feira é feriado, não é só feriado, segunda-feira é dia santo. Segunda-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Nada mais, nada menos do que a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, glorioso, grandioso. Então vamos celebrar. 7 horas, segunda-feira, estarei aqui com vocês. É dia da padroeira e aí nós vamos fazer uma oração especial para Nossa Senhora, porque ela merece, né? Grande beijo para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.